Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Esse é o último Mata-Mata do ano, provavelmente, porque eu saio de férias em seguida. Pode ser que tenha um Mata-Mata para o dia 1, mas no ano esse é o último. Você está assistindo a partir do dia 25 de dezembro, dia de Natal. Feliz Natal para todos vocês. E o Mata-Mata de hoje continua, é uma continuação da semana passada. A semana passada foram varejistas de alta moda. A gente teve o Grupo Arezzo e o Grupo Somaerg. Hoje a gente tem as varejistas de moda de departamento, as lojas Renner, que tem a Renner, Kamikado, Yukon, Realize, Repassa e a Shua para plus size, que está dentro do relatório de Renner, e a C&A. Inclusive vocês pediram, foram mais de 12 ouvintes, né, que pediram para fazer de C&A e Renner, e eu dedico a todos vocês e nominalmente o Mata-Mata de hoje é o Eliseu, Lucila, Tereza, Fabiano, Roger, Anderson, Silmari e Michael, que estão lá diariamente com mais 20, 30 pessoas escrevendo todo dia no fechamento. Agradeço muito, fico feliz de ler o que vocês escrevem todo dia, eu interajo com vocês e vamos para a loja Renner e C&A. Aqui os resultados da loja Renner do terceiro trimestre. Antes, porém, você está vendo aqui no slide toda a história das marcas da Renner. A Renner nasceu em 1965 no Rio Grande do Sul e hoje é a maior varejista de moda do Brasil. O público-alvo da Renner é 18 a 39 anos. Meus filhos compram lá. Eu não compro, porque eu passei 39 anos, minha esposa também, mas eles compram lá o de 13, o de 26 e a de 29. É para a classe A-, B e C+. Tem 403 lojas no Brasil, a loja para burro, 9 no Uruguai, 4 na Argentina, e corresponde a 90% da receita consolidada do grupo. Então, Renner é o principal, a área média de venda é de 1.700 metros quadrados. Depois eles compraram a Kamikado para fazer aquela diversificação, que é líder em casa e decoração no Brasil, também 18 a 39 anos, a menos B e C+. Eu acho que no caso da Kamikado deve ter também gente acima de 39, 123 lojas, 7% da receita consolidada. Yukon é uma marca nova de 2013, ou seja, não é tão nova, mas nem todo mundo conhece. Yukon é para moda jovem, eu acho boa, 18 a 28 anos, a menos B e C+, 113 lojas, 3% da receita. A Shua é para o formato Curve e Plus Size, 25 a 45 anos, a menos B e C+, 11 lojas, 200 metros quadrados de área média, está dentro da Renner. O resultado tem essa loja no Shopping Ibirapuera, que eu moro do lado. A Repassa é uma pegada não só de e-commerce, mas também é uma plataforma de revenda de roupa, ou seja, roupa seminova, e também tem aquele lance de proteger o ambiente, porque em vez de você estar gastando em novas roupas, você está usando roupas que já foram feitas e já tiraram algodão da natureza. Público B e C+, 56 pontos. Olha que interessante. Na Renner, você pode ir lá e deixar sacolas com produtos que você quer vender para Repassa. Vender ou que você comprou da Repassa. Lógico que você pode receber também. Tem também as soluções financeiras, a Realize, que é de 2017, e tem a Logitech, que é uma empresa digital fundada para fazer toda a interação da Renner com parceiros e hubs. Vamos lá, a receita líquida do varejo no terceiro trimestre cresceu 10,3%. Poucas empresas do varejo tiveram em 2022, terceiro trimestre, crescimento sobre 2021. Parabéns para a Renner, e foi 35% acima do terceiro TRI de 19, que é do pré-pandemia. Isso é mais difícil ainda, a maioria chegou perto,
passou 5, 10%, ela passou 35,4%, obviamente por conta de aquisições. GMV, que é Gross Merchandise Value digital, subiu 29,4% e atingiu 494 milhões. Era só 115 milhões no terceiro TRI de 2019. A Renner sempre foi cobrada por ter uma parcela maior no digital, só tinha 116 milhões no terceiro TRI de 19, está quase 500 agora no terceiro TRI de 22, ou seja, em 1, 2, 3 anos ele multiplicou por 3,6 vezes e representa hoje 14,5% das vendas totais da Renner, porque as lojas são muitas e são muito fortes. Margem bruta, que é uma coisa importantíssima, que é a capacidade da empresa de repassar a inflação, aumento de custos, principalmente o algodão e a importação. Eles conseguiram subir de 53,4 para 53,8 de um ano para o outro, foram bem, tiveram um ganho de margem de 0,4 pontos percentuais. Por quê? Porque ela fez muito pouco markdown, ou seja, ela não teve que baixar preço de mercadoria no período. Então, muito bem, com 4 bilhões 417 milhões de vendas em 9 meses esse ano, contra 3 bilhões 219. Não só cresceu muito a receita em 9 meses, mas também cresceu a margem de um ano para o outro de 53,7 para 55,1. E muita gente duvidava que Renner e outras varejistas de roupa fossem conseguir aumentar a sua margem bruta. Arezzo conseguiu, Soma conseguiu e agora Renner também conseguiu. Despesas operacionais, 38,5% do total da receita. SG&A, Sales, General e Administrative, então ficou a sigla SG&A, aumentou de 35,1 há 3 anos atrás para 38,5. E por que aumentou? Por que está custando mais em relação às vendas, às despesas operacionais? Porque eles tiveram que investir não só no crescimento de loja, mas principalmente no crescimento do digital. Então, eles tiveram que fazer um ecossistema de omnicanalidade, ou seja, você vende por todos os canais, você teve que investir em marketing, frete, serviço de terceira expansão de loja e novos CDs. Não vamos esquecer que nesses 3 anos a Renner aproveitou para remodelar várias lojas dela. Continuando, EBITDA ajustado do varejo cresceu 21,4% no período, ou seja, do terceiro TRI de 21 para o terceiro de 22, por causa de crescimento de volume de vendas, maior lucro bruto e controle de despesa operacional. E a margem EBITDA também cresceu de 15,3% o ano passado para 16,8%. Não está ainda na margem EBITDA do varejo, que era 18,7% em 2019, mas isso pode acontecer no próximo ano, conforme o nível de vendas e a inflação, e principalmente o algodão, que já começou a cair o preço. Agora a gente vai falar de uma parte que preocupa os analistas de mercado sobre a Renner. É a parte de financiamento de vendas. Vamos entender, está aqui, tem a bolinha 3T21 e a bolinha 3T22. Aqui mostra o seguinte: há um ano atrás, no 3T21, 36% das vendas era com cartão Renner, que é aonde a Renner tem a menor inadimplência, porque ela conhece esses compradores, tem uma boa política de crédito, de análise de risco de crédito, e a inadimplência aí é mais baixa. Mas na parte de cartões de terceiros, a gente não, quando a pessoa entra na loja e vai
pagar com um cartão que não da Renner, eles não conhecem o padrão de pagamento dessas pessoas e às vezes acabam vendendo para gente que não paga. E aumentou de um ano para outro de 35,1 para 39,1, está aqui na parte cinza, claro, meio escuro. E a parte à vista, obviamente, que não tem risco, caiu de 28,9 para 26,7. Isso daí, junto com o cenário macroeconômico desafiador e também o endividamento das famílias, fez com que a inadimplência aumentasse na Renner. E é essa a preocupação dos analistas. O aumento dos níveis de inadimplência para 27% no terceiro TRI deste ano e era 19% no terceiro TRI do ano passado, e pelo gráfico aqui, o primeiro gráfico, carteira total versus vencido perdas, era sempre nessa casa de 19%. Esse 27% é de gente que não está conseguindo pagar sob uma carteira de 5 bilhões e 600. 27% de 5 bilhões e 600, fazendo aqui de cabeça, deve dar aí 1 bilhão e 700. É muito dinheiro e no outro gráfico tem o que está atrasado. 5,8% daquele total de 27 é vencidos de 1 a 60 dias, dá para recuperar, só que tem 18,6% que já venceu acima de 90 dias e é mais preocupante. É aqui, nesse slide, que está a preocupação do mercado e explica parte da queda das ações, porque isso daqui, no ano que vem, se realmente em 2023 ninguém sabe aumentar o desemprego, ou seja, parar de ter geração de emprego mensal como vem tendo, isso daqui pode piorar, porque, óbvio, se a pessoa perder o emprego, não vai pagar a parcela de compra de roupa que ela já usa. E no resultado, eu coloquei aqui para vocês, tá nessa faixa aí contornada de vermelho, no cartão bandeira, lembra que eu falei que o cartão, que a parte de cartão que não é da Renner tem muita perda? Olha aqui, no terceiro TRI de 21, cartão Renner tinha 100 mil de perda, pulou para 6 milhões e 900. O cartão das bandeiras estava em 74 milhões, 600 mil de perda no terceiro TRI do ano passado, pulou para 230 milhões. Isso daí preocupou muito o mercado, porque 230 milhões você pode ter quase 1 bi de perda em 12 meses. Isso daí acaba batendo, obviamente, no resultado da empresa. E juntando receita, etc., caiu o resultado financeiro de 74 milhões para 19 milhões. Então, a Renner é uma parte grande de venda de mercadoria e uma parte financeira que tem a ver com dinheiro que é pago e com juros que é ganho nos cartões. Quando está tudo bem, a economia está indo super bem, as famílias não estão muito endividadas, está todo mundo pagando, o nível de inadimplência é baixo. Quando a economia embica para baixo, o negócio piora e uma das coisas que faz isso daí é o juro muito alto de 13,75. EBITDA ajustado total é somando o do varejo com a parte financeira, quase não cresceu, foi de 437 milhões, você está vendo no quadro, para 459 milhões. E o motivo são as perdas em crédito líquidos de 236 milhões. Foi isso que matou o EBITDA ajustado total. Na verdade, não matou, ele fez não crescer muito. Lucro líquido, a companhia conseguiu um belo lucro líquido, 258 milhões, 50% de crescimento sobre o ano passado, acima do terceiro TRI da pandemia, só que aí tem a ver com menor alíquota de IR, contribuição social, que pode não ocorrer nos próximos trimestres, bem como os incentivos fiscais considerados como subvenção para investimentos. Uma lei complementar
recente que permitiu esse ganho para a companhia. Por isso que o mercado está mais de olho no EBITDA e na parte do financeiro do que na última linha, que é o lucro líquido contábil de 255 milhões de reais. O fluxo de caixa livre, isso é importantíssimo, caiu, era 252 milhões há um ano atrás, caiu para 83 milhões, isso também o mercado olha demais. E a conta de fornecedores está marcada aí por mim, com uma flechinha cinza e uma marcação vermelha embaixo. Você olha que fornecedores, eles financiavam a Renner em 250 milhões o ano passado, agora os fornecedores não estão, obviamente, com folga para fazer isso, porque o custo do dinheiro foi de 2,75 para 13,75, e aí a Renner, em vez de receber, não gastar 250 milhões em caixa, gastou 51 milhões, 952 milhões, e o fluxo de caixa livre despencou. Ok? É esse um outro ponto que o mercado olha. E, por fim, o endividamento da companhia, que eu botei entre parênteses, caixa. A empresa tem um caixa de 998 milhões, que é ótimo. Quase nenhuma empresa do varejo tem um caixa tão alto, ou seja, ela tem mais dinheiro do que dívida, ela deve 3.407, só que tem 4.406. Então ela tem praticamente 1 bilhão a mais no caixa. Só que você está vendo aqui no caixa endividamento líquido do quadrado, era 2.400 no terceiro TRI de 19. Então houve um consumo de 1.423 milhões no período. Esse consumo foi capital de giro. O problema do varejo tem sido capital de giro. Juro muito alto, você não se financia porque vai onerar o produtor. E o produtor também não está tendo essa moleza porque ele está pagando mais pelo algodão e por outras matérias-primas de outros setores. Ok? Ainda é uma situação confortável, quase 1.998 milhões de caixa acima de dívida, mas é um caso único e piorou nos últimos 12 meses e o mercado está de olho e precificou isso daí nas ações. Agora eu vou falar de CIA. A CIA está com uma pegada nova em termos de marketing, mas os resultados vocês vão ver ainda não estão aparecendo, os resultados financeiros estão abaixo do desejável. Então vamos lá, eu coloquei aqui a linha de produtos da CIA, Collabs, que é colaborativo, Marvel, Duda Beat aqui, Moon, Sertão Encantado, produtos relevantes, vocês estão vendo as fotos aí das pessoas, campanhas e eventos, Dia dos Pais, Rock in Rio e Semana Disso. Tudo isso para impulsionar as vendas. A CIA é um caso mais fácil de analisar, porque ao contrário da Renner, que tem 5, 6 tipos de loja, ela só tem um tipo de loja, então você vai no produto e vai ver se está vendendo ou não. Receita operacional líquida subiu só 5,1% em um ano, não foi um desempenho bom. Quem foi bem foi a parte de serviço financeiro e a parte de vestuário. Mesmo assim, vestuário foi só 4,5%. Quem não foi bem, Fashiontronics e Beleza, que caiu 2,2%. Isso daí aconteceu por conta da antecipação do inverno e também por conta da competição do Fashiontronics e Beleza, que está muito alta, então ele perdeu market share. Margem bruta de mercadorias foi muito bem, 47,8% no terceiro TRI versus 44,3% no TRI de 21. Lembra, eu falei para vocês que o mercado estava de olho, a Arezzo foi bem, Soma e Hering foi bem, Renner foi bem, CIA foi bem.
Então a gente está pagando mais pelas companhias quando a gente compra nesses lugares. Eles têm sido capazes de repassar o aumento de custo e, além do aumento de custo, eles estão aumentando o lucro bruto. Continuando despesas operacionais, eles foram capazes até de cair um pouco em relação às vendas, porque caiu 4,2%. Parabéns para o grupo CIA, que conseguiu reduzir despesa operacional para 38,1%. EBITDA ajustado, um baita resultado, 139 milhões, 60% acima dos 86,8 milhões do terceiro tri do ano passado. Isso daí foi possível graças ao bom controle das despesas. Só que ainda está bem abaixo do terceiro tri de 19. Olha aqui no gráfico, em 19 era 188 milhões de EBITDA. Caiu 3 anos depois para 139, ou seja, a CIA sofreu bastante na pandemia e no pós-pandemia não conseguiu recuperar ainda, a Renner já conseguiu. E aqui a parte mais preocupante da CIA, e vocês lembram que também estava preocupando um pouco na Renner, mas a Renner, esse impacto é menor, porque a Renner tem mais caixa do que dívida. Não é o caso da CIA. A CIA teve no ano passado 42 milhões, está aqui na última linha, 41 milhões de 800 mil de resultado financeiro negativo. A Renner não tem resultado financeiro negativo e piorou para 101 milhões e 500. Isso por quê? Porque aumentou os juros da economia, taxa Selic, né, foi de 2,75 para 3,75, e além disso ela teve que investir em capital de giro e acabou pagando mais juros sobre os empréstimos. Tudo isso levou a empresa a ter um prejuízo. Ela tinha tido um lucro líquido de 243 milhões no terceiro tri, virou 61 milhões de prejuízo no terceiro tri deste ano. E foi um resultado ruim. E para piorar, eu coloquei aqui o LAIR. LAIR quer dizer lucro antes do imposto de renda. Já era negativo no terceiro tri do ano passado, 82 milhões virou 103. Ué, mas era 82 milhões, Flávio, o LAIR, e virou lucro líquido de 243. Isso daí foi crédito fiscal. Infelizmente, a CIA é uma empresa que vem dando prejuízo em vários trimestres nos últimos anos. Não são em todos, mas em vários trimestres. E ela tem uma dívida muito alta, estou mostrando aqui no slide. O endividamento líquido dela fechou o terceiro trimestre em 1 bilhão 146 milhões. Era 403 milhões há 12 meses atrás, terceiro tri de 21, agora é 1 bilhão 146. Isso porque a dívida dela na primeira linha aumentou 1 bilhão para 2 bilhões 382 milhões. Isso daí, pessoal, é o que faz derrubar também preço, cotação de ação. Quando você está comprando, eu falo sempre isso para vocês, quando a gente está comprando ações na bolsa, a gente está comprando não só o resultado da empresa, mas também o endividamento da empresa. Porque sempre o resultado da empresa vai gerar um valor de mercado e que vai ser somado a um endividamento. Se o endividamento cresce, o valor de mercado cai. Se o endividamento cai, o valor de mercado sobe. Não tem erro. Por isso que a gente tem tanta companhia hoje que estava 25, está 3, 4, estava 15, está 2, 3, estava 90, agora está 20. É endividamento e resultado menor. Não é apenas resultado menor. Agora vamos ver as projeções que eu sempre faço para vocês, para as duas companhias, Lojas Renner e CIA. A gente tem que ver o futuro e ver se melhora ou piora. Vamos lá. Na Renner, 11 bi e meio de receita para esse ano, já foram 9 meses, então não é tão difícil acertar. 2,5 bi
de EBITDA ajustado, 21,7 de margem, bom. Resultado financeiro para o ano, 55 milhões, positivo. Lucro de 1 bi e 200, margem líquida de 9,5, que é uma boa margem. Para o próximo ano, eu fiz uma projeção, crescimento de 10% de receita, isso se não tiver muito desemprego. EBITDA ajustado aumenta para 3 bi 100 e também a margem expande 23,8, o resultado financeiro fica mais positivo, 84 milhões, lucro líquido 1 bi 450, 10,8% de margem líquida. Portanto, o Renner com números muito bons e que começa a dar aquela vontade de comprar ação. Já a CIA, ela tem melhora no EBITDA, só que ela continua com resultado negativo financeiro, 367 milhões para esse ano, 294, melhora um pouco para o ano que vem, e ela continua tendo prejuízo, 138 milhões esse ano, 64 milhões o próximo ano. Então, claramente, tem uma diferença enorme de resultado de lucratividade entre Renner e CIA, e aqui pelos números a gente vê um número de lojas Renner bem melhor do que CIA. A CIA tem um problema, que é endividamento que gera prejuízo para a companhia em margens baixas. A combinação dos dois é prejuízo e queda de valor de mercado. Então você já percebeu que provavelmente vai dar loja Renner como ganhando esse mata-mata. Vamos ver agora o preço, lucro e o EBITDA para ver o que está precificado pelos investidores. Vamos lá, usando a cotação de 20 de dezembro. A loja Renner tinha 21 bilhões de valor de mercado, a CIA 694 milhões de reais, ou seja, você está vendo que o mercado precifica o que vai bem e o que vai mal. Você olha por aqui, a Renner está valendo umas 30 vezes mais que a CIA. Quando a gente está no shopping e vê a CIA e a Renner, a gente nunca ia imaginar que uma pode valer em bolsa 30 vezes mais que a outra. Isso tem a ver com endividamento, com a margem baixa, com prejuízo. Lucro líquido projetado para 2023, 1 bi 450 para a Renner, 64 milhões de prejuízo para a CIA, PL 15,6 vezes, é um PL ok, PL de varejo normalmente é perto dos 20, PL de CIA negativo, não existe PL negativo, mas a gente tem que fazer a conta. Dívida líquida negativa, ou seja, a Renner tem um caixa líquido de 998 milhões acima da dívida, a CIA tem uma dívida de 1 bi 146 milhões. 1 bi 146 milhões, perto de várias dívidas que a gente vê por aí, não é muito. Só que para o resultado da CIA é muito. Soma dívida líquida, valor de mercado, o valor EV, Enterprise Value, esse EV que vocês estão vendo aqui, é valor de mercado mais dívida líquida, em inglês chama Enterprise Value, o valor da empresa em português, 20 bi para a Renner, 1 bi 840 para a CIA, porque a gente soma 694 milhões do valor de mercado com 1 bi 146 de dívida líquida. Isso a gente faz em todos os mata-matas aqui, exceto o banco, porque banco não tem EBITDA, banco tem lucro e retorno sobre patrimônio líquido e dividendos. EBITDA projetado da loja 3 bi 100, EBITDA projetado da CIA 864 milhões, EV/EBITDA da Renner 6,5, EV/EBITDA da CIA 2,1, dá impressão por esse número que CIA está mais barato, só que não tem nessa análise a parte do prejuízo e do endividamento. Quer dizer, tem a dívida, mas não tem o efeito da dívida. Agora, o preço justo para as duas, olhando tanto o EV/EBITDA, média histórica, que a gente sempre faz aqui, como o preço justo dos analistas da BR Invest. No caso da Renner, eu acho que são 14 analistas, na CIA são 6 ou 7.
E aqui eu uso a nossa tradicional tabela, que a gente calcula o EV/EBITDA, de novo, 23, 6,5 Renner, 2,1 CIA. Aí eu pego a média histórica dos dois, a média histórica da Renner é 14,2, eu tiro 30%, dou 30% de desconto por causa do cenário, juro muito alto, quanto mais alto o juro, menor o EV/EBITDA ou PL, ou preço book value justo. Eu uso 9,9, faço a conta, o preço justo para dezembro de 23 da Renner é 32,10, ela está cotada em 20/12 de 22 a 21,20, portanto tem um potencial de valorização de 51%. No caso da CIA, que ela está com EV/EBITDA de 2,1 vezes, a média histórica é 4 vezes, que daria R$ 7,50, ela está 2,25, 233% de upside, ou seja, parece que é uma barbada a CIA. Aí eu boto esse X vermelho para sugerir que está errado. E escrevo do lado por que não funciona essa precificação. O motivo é o seguinte: a empresa tem uma dívida muito alta, 1 bilhão de reais, 146 milhões, que gera prejuízo todo ano. O que a administração da CIA, na minha opinião, teria que fazer? Ela não pode dar prejuízo a vida inteira por causa da dívida de 1 bi 146, que aliás pode aumentar. Então, qual que é a minha sugestão? Um aumento de capital de 1 bilhão, e a dívida cairia para 146 milhões, que é uma dívida tranquila de administrar, porque com juros de, vamos fazer 15% para ser bem ruim com a empresa, 15% sobre 146 milhões, vai dar aí um gasto por ano de 18 milhões com juros, é tranquilo. Então, uma companhia que vale 600, a companhia está valendo 694 milhões em bolsa, fazer um aumento de capital de 1 bilhão daria uma diluição enorme e essa ação a 2,25 ia cair muito. Então, é esse o motivo pelo qual o 7,50 não está certo fazer a conta. Só pode se fazer essa conta de 4 vezes EBITDA depois que a companhia reduza esse endividamento de 1 bi 146 para um nível razoável, que seria 146 milhões de reais, senão a empresa vai ficar eternamente dando prejuízo. Então, a minha sugestão é que você não entre em CIA, por mais que a ação foi lançada lá aos R$15, perto de 15 está 2,25, e que um preço justo podia ser 7,5, porque ela tem um bom EBITDA, mas ela tem uma margem baixa, tem uma despesa financeira alta e tem um prejuízo. Ninguém fica comprando empresa com prejuízo, e a gente sabe por outros exemplos, o Oi, IRB, CVC, o que acontece com empresa que dá só prejuízo, isso não muda. A gente sabe que essas empresas vão lá para baixo e acabam custando menos de R$1, ok? Vamos ver agora, que eu sempre mostro para vocês, o preço-alvo da Levante versus o preço-alvo dos analistas. No caso de Lojas Renner, 32,10 é o que eu calculei de preço-alvo. O mercado média dos analistas do BR Invest, 34,20. Estamos parecidos, 51% de upside com o preço da Levante, 61% com a média do mercado. CIA eu coloquei não tem para a Levante, porque realmente não dá para calcular antes deles resolverem o problema da dívida, e o preço médio dos analistas está em R$ 4,47, que dá 98 de upside, mas eu acredito que esse preço vai acabar sendo revisado e a empresa vai ter que aumentar o capital em algum momento, e aí não vale nada o preço. Aqui o gráfico das ações, para terminar.
Lojas Renner chegou a R$ 31,20 dia 6 de outubro, agora está R$ 21,19 por conta do aumento de juros com a eleição do Lula e o governo Lula 3 indicando que quer gastar 168 bilhões de reais no próximo ano. Se melhorar o cenário, ela volta para esse nível, aliás, 31,20 é pouco menos do que eu calculei de preço-alvo. No caso de CIA, veio de 6,60 em 31 de janeiro de 22 a 2,19. Eu expliquei o problema. Enquanto não fizer um aumento de capital e resolver o problema da dívida, a empresa não vai melhorar essa cotação. Pode até subir a cotação 20% numa semana, num mês, mas não é uma coisa, eu não recomendo empresas com prejuízo. Por último, o vencedor do livro de hoje, que é o nosso querido Axiomas de Zurich, foi o Rafael Freitas da Costa, que escreveu: boa tarde, Flávio, eu gosto bastante dos conteúdos que você tem feito, vou dar uma estudada nesse setor, parabéns. Ele estava falando da semana passada do setor de varejo de Alta Moara. Pessoal, se eu não ver vocês e não vou falar com vocês entre o dia 26 e o dia 9, eu volto dia 9 de janeiro no fechamento e depois dia 15, o fechamento da semana inteira, e dia 15 de janeiro como mata-mata. Pessoal, bom Natal para vocês, para sua família, agradeço de coração vocês terem acompanhado e gostado do mata-mata o ano inteiro. Eu faço com enorme prazer e vontade, aprendo junto com vocês, entendo melhor sobre as companhias. Um excelente Natal para vocês, para a família, um ótimo ano novo, cheio de conquistas, saúde, paz. E dia 9 eu estou de volta no fechamento e dia 15 de janeiro eu estou de volta no mata-mata, ok? Bom ano para todos, boas festas e até 2023.